Bom, pessoal, sejam bem-vindos para uma aula de mais uma aula de arquitetura de computadores. Eu sou o professor Romerson e hoje nós vamos falar dos princípios básicos de um computador, certo? E antes de mais nada, eu gostaria de citar um trecho do Raul Fernando Weber, que está no livro dele Fundamentos de Arquitetura de Computadores. Olha só, os primeiros computadores eletromecânicos não seguiam um modelo comum. Na primeira geração, cada computador seguia uma concepção e um projeto distinto dos demais. Esta diversidade, entretanto, convergiu para um modelo comum, o modelo de von Neumann, que definia organização e os elementos básicos dos computadores. Embora outros modelos sejam possíveis, o modelo de von Neumann foi maciçamente adotado e está presente na maioria dos computadores atuais. E assim, pessoal, nós vamos discutir um pouco sobre os componentes do computador e o modelo de von Neumann, que é o que realmente nos interessa hoje para a grande maioria dos computadores que nós encontramos por aí. Antes de mais nada, esse vídeo será dividido em duas partes, tá bom? Então nós vamos ali até os princípios básicos e no próximo vídeo nós voltamos com os elementos funcionais. E aí, pessoal, é o seguinte, eu quero retomar com vocês um pouquinho sobre o histórico dos computadores. Lembrando que tem uma videoaula sobre isso, e se vocês observarem aqui nessa imagem, aqui, especialmente na máquina de Pascal, lá em 1642, nós podemos lembrar de uma máquina que era mecânica, certo? E que foi construída para realizar cálculos. E isso realmente é o que remonta um computador. É uma máquina feita para realizar operações matemáticas. Assim foi feita inicialmente, certo? E aí, se nós observarmos essa linha do tempo, nós estamos indo aqui 1642, 1837, certo? Foram quase 200 anos aí, nós estamos falando de evoluções que passam de 150, 100 anos até de uma máquina para outra, e máquinas construídas em diversos lugares do mundo. Não é uma, por exemplo, não é que nós temos um laboratório para a máquina do Pascal e dali sai mais um outro, uma outra, uma outra. Não. São algumas iniciativas separadas que nós conseguimos ver na evolução do computador para chegar na forma que a gente tem hoje. Só que hoje a maioria deles obedecem ao mesmo princípio básico. E quais são esses princípios? Bom, estamos falando de computadores, pessoal, então nós não podemos deixar de falar sobre três itens. Linguagens de máquina, assembly e de alto nível, certo? Antes de mais nada, para a gente discutir sobre isso, eu quero que você pense um pouquinho. Pense aí num computador. Imagine que ele tem as peças físicas. E imagine também que ele tem o software ali com cores, sons, letras, rodando, sendo executado. Nós vamos falar sobre os níveis de abstração de uma máquina. Quando eu digo que algo, uma linguagem, uma peça, um software, ele tem um nível de abstração muito baixo, quer dizer que ele está bem mais próximo do hardware. E quando ele tem um nível de abstração mais alto, ele está bem mais próximo do usuário. Ou seja, aqui no hardware nós temos sinais elétricos, nós temos bits. Aqui no usuário nós temos cores, nós temos palavras, nós temos sons, nós temos interface, nós temos gráfico, certo? Então imagine que numa máquina nós temos essas diferentes visões, esses diferentes níveis. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, será que essa forma com que eu falo, as palavras, o português que eu uso, é o que o processador consegue processar de fato? E a resposta é não, obviamente a resposta é não. E é aí que entra a linguagem de máquina. Quando nós estamos falando de um computador, pessoal, nós estamos falando hoje de uma máquina eletrônica que funciona à base de energia elétrica e com comutação de transistores. Como nós tínhamos visto, nós estamos pegando aquela nossa lógica de zeros e uns para representar os sinais elétricos. Bom, mas eles não deixam de existir. E é isso que o computador entende. É uma sequência de zeros e uns representando os sinais elétricos. E essa sequência de zeros e uns, essa sequência de bits e até sequência de bytes, é o que nós chamamos de linguagem de máquina. Aí, olha só, nós temos aqui um exemplo de como se nós fosse lermos linguagem de máquina, certo? É uma sequência de bits. Aqui nós já estamos representando pelos caracteres hexadecimais, mas se você consegue lembrar dessa equivalência entre o hexa e o bit, é só você lembrar numa sequência
enorme de bits rodando ali dentro do processador. Isso é linguagem de máquina, certo? Isso aí gera arquivo binário, por exemplo. Agora, será que é ideal a gente trabalhar dessa forma? A gente trabalhar com essa linguagem de máquina? Bom, não é ideal para a gente, mas a gente não tem como fugir disso, porque é isso que a máquina entende. E daí, nós precisamos então subir um pouquinho mais o nível de abstração, para deixar um pouquinho mais próximos de nós, entender que para cada processador, nós temos um software chamado de montador, que ele consegue fazer uma tradução. Então, ele pega essa linguagem de máquina e ele nos mostra na forma de pequenas palavras que vão se tornar pequenas instruções, pequenos comandos elementares, para a máquina executar alguma função específica. E aí esses comandos são chamados de comandos da linguagem assembly. São instruções em assembly. Ou seja, elas estão lá no nível da linguagem de montagem. Bom, mas como é que é a sintaxe de uma linguagem assembly? Bom, a cara dela está aqui no vídeo. Perceba que nessa coluna aí da esquerda, nós temos Assembly Language. E a coluna da direita, nós temos Machine Code, ou seja, código de máquina. Então vamos pegar a primeira linha lá para a gente analisar. Primeira linha, a gente tem uma instrução add, para somar. A gente quer fazer uma soma com algumas especificações que estão ali na frente. Já do lado de lá, da segunda coluna, a gente tem uma sequência binária. E é exatamente isso. Aquela sequência ali de 16 bits, ela equivale para a máquina a uma instrução de soma em relação àqueles operandos que estão escritos, T1, T2 e T3. Não precisa se preocupar agora em quem é somado com quem, para onde que vai, mas você precisa saber o seguinte, aquela sequência 00000100 até o final, ela significa, em linguagem de montagem, uma instrução de soma para alguns operandos. Então, essa primeira coluna que tem essas instruçõezinhas que nós chamamos de mnemônicos, certo? Elas já soam mais naturais para nós, elas estão no nível de abstração um pouquinho mais alto. Beleza? E aí, galera, por fim a gente tem as linguagens de alto nível. Bom, mas o que é uma linguagem de alto nível? As linguagens de alto nível, na verdade, é o que é o conceito mais fácil para nós, é a que já estão mais próximas de nós. E aí, olha só, dê uma olhada nessa figura. Pensa comigo. Primeiro nível da máquina, hardware. E a gente vai subindo. Machine language, linguagem de máquina. Assembly language, linguagem assembly ou de montagem. Acima disso, as linguagens de alto nível. É tanto que se nós pegarmos aqui, por exemplo, nós pegarmos aqui, ó, esse código em C, ele está escrito em linguagem de alto nível, certo? Ele está escrito em linguagem C, eu tenho palavras ali que eu consigo ler, certo? Ok, tem autores que vão dizer, C não é tão de alto nível, mas C já é uma linguagem de alto nível, ela pode ser o mais baixo dos níveis altos, certo? Mas ali a gente tem int, include, print, main, return, são palavras próximas à nossa linguagem. E aí, essa linguagem, ela vai passar por um processo de compilação, ela vai passar por um processo de montagem também. É como se a gente fosse sedimentando, incluindo um processo, como se fossem várias traduções, até chegar no nível mais próximo do usuário. Beleza? Então, esse arquivo em C aí, por exemplo, logo depois, esse arquivo em C, ele vai ser transformado. Vamos compilar a linguagem C? Vamos compilar. O sistema vai gerar para a gente um código em assembly e depois vai gerar para a gente um código em linguagem de máquina. E é isso que vai ser executado na nossa máquina. Certo? Aqui, esse algoritmo vai gerar algo assim para a gente. Isso aí está em linguagem de máquina que a ferramenta não consegue nos mostrar. Certinho? E aí, pessoal, é o seguinte, quando a gente está falando, então, dessas linguagens de alto nível, nós já conseguimos falar de multiprogramação, escrever vários programas, colocá-los para rodarem na memória principal do computador, e falar em importar rotinas, escrever funções onde eu consigo usar no meu código que nem foram eu que escrevi, nem foi eu que escrevi.
Beleza? E eu vou importar códigos meus, códigos dos outros, funções dos outros, através das bibliotecas de rotina e multiprogramação. Tranquilo? Beleza. E vamos seguindo então. Bom, nós estamos falando então de programa, nós estamos falando de instruções. Quando a gente fala de instrução, quando a gente fala de algo para o computador fazer, o conceito mais elementar que nós temos é o conceito de instrução, pessoal. E aí, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse trechinho. Cada computador tem um conjunto de operações e convenções único para determinar as posições dos dados com os quais a operação será realizada. Ou seja, eu não posso garantir que o processador que eu estou utilizando aqui agora vai ter as mesmas instruções que o processador que você está utilizando aí na sua máquina para assistir esse vídeo. Seja ele do computador, de mesa, seja ele do notebook, seja ele do celular. Então, cada computador, e especificamente nós estamos falando de um processador, cada um deles tem um conjunto de instruções específico e diferente do outro. E o que é uma instrução em si? Bom, se nós descermos no nível mais baixo de abstração, pessoal, uma instrução nada mais é do que uma sequência binária. Do que uma sequência binária. E aí, bom, olha só essa observaçãozinha aqui. Pensa comigo. A gente tem aí, metade da instrução é operação, metade da instrução é operando. Tá bom, mas isso é em que forma? Gente, imagine que nós temos aqui uma memória, como eu já tinha dito para vocês, uma sequência de registradores. E aqui eu vou colocar um byte. Aqui eu vou colocar um byte, beleza? Eu posso simplesmente vir aqui e ler de forma abstrata. Essa metade é a minha operação, essa minha outra metade é o meu operando. Essa metade é o meu operando. E isso tudo é uma instrução, é um byte, é uma sequência de bits. Bom, e aí, se vocês se lembrarem de quando a gente estava estudando multiplexadores e codificadores, nós vamos ler esses bits e escolher algumas ações para poder serem feitas dali para frente. Assim que a instrução vai funcionar. Mas o que é a instrução? É uma sequência binária, é um conjunto de bits. Metade dela pode ser a operação. O que eu vou fazer? Metade dela o operando. O que eu vou fazer? Se eu observar, por exemplo, esse 1010 aqui do operando, em hexadecimal, isso significa A. Ou, isso aqui me dá um valor decimal de 10. Aqui está em hexa ou 10. Beleza, meu operando vai ser 10. O que eu vou fazer com esse 10? Não sei. Depende aqui do meu código da instrução, certo? E esse aqui é o que nós chamamos de opcode, ou seja, código de operação, operation code, ou uma instrução, nada mais é do que uma instrução. E aí, nós estamos falando de instruções, e se eu coloco uma sequência de instruções? A gente tem um programa. O que é o programa? É uma sequência pré-determinada de instruções que deve ser seguida para atingir o objetivo computacional. Perfeito? Então, o que é o programa? Uma sequência de instruções. O que é uma instrução? Um byte, por exemplo, pode ser mais bytes, mas se a gente pegar um byte, uma sequência de bits, parte dele para a operação, parte dele para o operando. Entendeu? E aqui a gente tem, então, o opcode da instrução e o operando, que pode vir junto ou pode não vir junto, mas isso é uma outra história. Isso está escrito em linguagem de máquina. Para a gente ler, a gente pode ler, por exemplo, em mnemônicos, que já está em linguagem de montagem, se a gente tiver um montador para aquele processador. E, mais ainda, se nós estivermos trabalhando com linguagens de alto nível, nós não vamos trabalhar direto com as instruções do processador. Nós vamos trabalhar com as instruções em C, com as instruções em Java, com as instruções em Python. E aí nós vamos passar essas linguagens por processo ou de compilação ou de interpretação até chegar
no nível da linguagem da linguagem de máquina. Beleza? Ótimo, tranquilo, pessoal. Então eu vou dar uma pausa aqui e no próximo vídeo nós retomamos desse ponto. Valeu!